Boa noite. Os raptos voltaram a marcar espaço no nosso país. Desta vez foi um empresário de ramo de imóveis que foi sequestrado em frente do seu estabelecimento. Até aqui não se sabe o seu paradeiro. É o tema que vai arrancar o debate político de hoje. Em estudo recebo aqui o meu painel para que juntos possamos fazer análise deste também outros temas que marcaram a semana. Xerinza, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite, Moçambique, boa noite, Isaac, boa noite, os meus colegas de painel e boa noite também àqueles que nos acompanham através de vários meios de plataforma instalados para o efeito. Muito bem, Dulcido, muito boa noite, bem-vindo ao debate político. Boa noite a todos, aos colegas, a si e a todos os amantes do programa Debate Político e dizer que estamos cá para ver o pulsar do país e estamos preparados para esse debate. Muito bem, Camilo, bem-vindo, boa noite ao debate político também. Muito boa noite, obrigado Isaac. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, caro telespectador que nos acompanha das diferentes formas de poder estar a assistir a este programa. Esperamos que, diante dos temas aqui trazidos, a gente consiga atingir as expectativas. Muito bem, já está aqui o meu painel, como fiz menção no início deste programa. Agora é momento de pontos prévios para que possamos, portanto, dar o pontapé de partida a este programa. Xerinza, tem apenas 30 segundos para deixar ficar o seu ponto prévio. Obrigado, Isaac. Não sei quando é que será um minuto, sempre falas 30 segundos. Mas, porém, dizer que o meu ponto prévio tem a ver com estas manifestações que estão a ocorrer um pouco por todo o país, demonstrando as más políticas existentes. Veja que estas manifestações, além de haver inclusive a ameaça dos médicos já em prosseguirem com a manifestação, foram atingir os serviços no cemitério Mchafete, onde que o cidadão, mesmo morto, não encontra a tranquilidade desejada. Para dizer de que este governo da Frelimo, repito, da Frelimo, tem trago de sabores altamente negativos para a sociedade moçambicana. Obrigado, Xerinza. Dulcido, um ponto prévio antes de irmos ao encontro dos temas que vão marcar o debate. Sim, o meu ponto prévio também estava ligado a esta questão que o Xerinza levanta, mas não vou deixar porque faz parte dos temas que nós vamos debater hoje. Mas poderia avançar para Vilanculos, onde na semana passada tivemos o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Nós estivemos a assistir ali um grande campeonato em que estava-se a apresentar Moçambique e muitas nações estiveram aqui. O que me preocupa a mim é a questão de nós estarmos a construir monstros e depois não mostrar como é que esses monstros vão ter rentabilidade. Nós participamos desses eventos africanos, construímos estádios, está ali o Estádio Nacional de Desempenho e depois não temos o projeto de como usar essa infraestrutura para que ela se torne rentável. E o país, normalmente, essas obras são feitas com endividamento e essas obras, se não tiverem retorno, elas transformam-se num peso para o próprio Estado. Daí que eu recomendava que nos próximos passos nós tivéssemos espaço para que construíssemos essas infraestruturas, participássemos desses grandes eventos africanos, mas que também tivéssemos espaço para ver como é que nós, depois desses jogos, vamos rentabilizar a instituição. Eu costumo dar este exemplo, conheço o Festival de Cape Town de Jazz. Quando eu leio, vejo o Festival de Cape Town, aquele festival, mostra aquilo que são os benefícios que o Estado vai ter por ocorrer aquele festival. Eu gostava também de ter percebido como é que aquela infraestrutura que foi construída com o sacrifício dos moçambicanos, como é que nós vamos rentabilizar a instituição depois de passar aquele jogo. Obrigado, Camilo. Bom, eu não vou me debruçar num ponto prévio, porque eu ia falar mesmo da questão do Vilanculos, porque é um desafio, exatamente como acabou de abordar aqui, que é um desafio que está lançado para as estruturas ligadas ao desporto, como fazer com que aquele estádio edificado ali no distrito de Vilanculos consiga, ao longo do tempo,
consiga ser usado, rentabilizado, para não deteriorar-se, como, por exemplo, aconteceu. Nós tivemos não digo que é um estádio, mas tivemos um campo, um campo de futebol de praia na praia, que hoje já quase praticamente não existe. Tivemos no campo do Costa do Sol, praticamente também já não existe. Então esperamos que aquela infraestrutura não siga o mesmo caminho. Então é um desafio que lançamos aqui às estruturas de direito, para fazer com que aquela infraestrutura tenha rentabilidade para não deteriorar-se. Muito bem, obrigado. Agora é o tempo de olharmos para o tema que arranca este debate sobre a indústria dos raptos. Os raptos voltaram aqui a marcar terror para a classe empresarial no nosso país. Portanto, já contabilizam 12 casos este ano. O último caso deu-se, portanto, na semana finda, de um empresário no ramo de imóveis que foi sequestrado, mesmo em frente do seu, portanto, estabelecimento comercial. Até aqui não há nenhuma resposta por parte da polícia sobre a questão do paradeiro deste empresário. A questão que eu aqui que não quero se calar é quem são os que enriquecem com a indústria dos raptos e como combater este fenômeno que tem, portanto, colocado terror na classe dos empresários no nosso país. Camilo, começo contigo. Como é que olha para essa questão dos raptos no nosso país? Já somam 12 casos. Até aqui não há, portanto, nenhuma resposta por parte das autoridades sobre o paradeiro ou sobre os rostos que estão por detrás deste mal. Bom, eu olhava para esta questão dos raptos, primeiro, por a questão mais sensível que existe numa sociedade, que é a questão de segurança. Eu acho que o que nos falta neste momento é este desafio, é olharmos para esta questão da segurança e em todos os aspectos, porque não vão raptar um Zé Ninguém, vão raptar quem tem dinheiro, não é? Pelo menos é o que a gente vê, porque pede-se o resgate. Então só se pede resgate para quem tem como pagar, não é? Então nós temos que perceber bem como é que isto funciona, não é? Se pedem resgate é porque sabem efetivamente do que a pessoa em causa, a pessoa que foi raptada, tem. E acredito que mesmo o resgate que pedem é em função da informação que esses verificadores têm. Então, a questão da segurança, seja a segurança pessoal do cidadão, tanto como cidadão, a segurança de informação bancária, são vários aspectos ligados a essas pessoas que são alvos deste fenómeno, que eu acho que devíamos olhar para aí, porque esforços por parte do governo houveram muitos, tanto mais que mudou-se a direção, seja do Ministério como do Estado-Maior, para poder combater esta questão. Então, há uma preocupação por parte do governo para andar atrás desses assuntos. O que está a acontecer é que existe uma libertinagem, acredito eu que seja isso, nas instituições bancárias que transbordam informações de certas pessoas para que isso aconteça. Agora, então, quem acha que também, portanto, os bancos, desculpa que ele cortar, os bancos também podem estar por detrás deste fenômeno ou cooperam com o crime de raptos? Por que não raptam um camelo, por exemplo? Não é? Não peça, porque não queremos chorar. Porque se efetivamente houvesse, se Camilo tivesse condições para pagar o resgate que se é pedido, o fenômeno é esse, é que sempre há um resgate a ser solicitado. Então, quando há um resgate a ser solicitado é porque já está pressuposto que existe uma informação, não é? Não se pede resgate a um Zé Camilo como eu, não é possível. Então,
por todos os acontecimentos que foram ao longo deste processo, já disse que, por exemplo, este ano foram 12, e se nós formos a ver, todos os 12 foram pedidos de resgate. Então, se pede resgate é porque tem alguma informação. Então, de onde é que vem essa informação? Essa informação não pode vir daquele que está na rua e vê, este parece que tem dinheiro, não é assim. Então, vem com uma informação, digamos, então é isto que nós temos que ir atrás. Então, eu acho que nós temos que fazer acho que as instituições de direito têm que fazer uma intervenção junto às instituições bancárias para ver quem que tem acesso ou quem entra para as contas bancárias, quem tem acesso às contas bancárias, porque de outra forma isto nunca mais vai acabar, as pessoas vão perseguindo quem efetivamente tem dinheiro na conta e faz transações internacionais, esse tipo de informações que só certas pessoas têm o privilégio de ter. Então é por aí que eu acho que nós temos que começar a ver as coisas. Muito bem, obrigado, Dulcido. Como é que olha para esta questão, tanto da ocorrência dos raptos para si, o que facilita? Camilo diz que uma das causas é esta facilitação em que os bancos dão informação a essas pessoas que protagonizam o crime de raptos. Na sua ótica, o que está por detrás deste fenômeno que já somam 12 casos neste ano de 2022? Para mim, o que tenho estado a tentar perceber é que o crime de raptos é um crime, ou por outro, o crime organizado está embrenhado nas instituições do Estado. Eu penso que este é o maior problema que nós estamos a ter, porque mesmo com acesso a essas informações, se nós tivéssemos capacidade de controlar estas situações, eu penso que, ou por outra, se o governo pudesse garantir a segurança dos cidadãos, eu penso que nós já estaríamos a controlar esta questão. O que acontece é que o próprio crime organizado arranjou forma de se introduzir nas instituições do Estado e provavelmente as pessoas que fazem parte deste crime organizado é que controlam esta situação, porque algumas vezes fica difícil perceber como é que ocorrem alguns raptos. Nós, nos últimos dias, penso que esta semana ou nas últimas 2 semanas, temos estado a ver a presença da polícia na cidade de Maputo em números superiores àquilo que nós víamos nos anos atrás. Agora, o que me preocupa a mim é como é que os raptores conseguem raptar alguém no meio da cidade e saem da cidade sem que haja qualquer espécie de perseguição, haja qualquer espécie de... ou aparecer alguém a explicar o que realmente tem acontecido. Este é o grande problema. E o que nós estamos a ver, eu só me recordo, parece, desde que nós estamos com esta situação do rapto, só me recordo de um caso esclarecido. Então, tenho muita preocupação. Então, eu quero dizer o seguinte, é preciso que o Estado, o Governo, tome medidas para conter esta questão, porque esta indústria de raptos, como está a acontecer, tem implicações económicas muito sérias, ligadas à questão de os investidores não estarem disponíveis para vir investir em Moçambique, temendo essas circunstâncias dele serem raptados. E isso vai contribuir significativamente para que o nosso país continue com os déficits orçamentários que nós temos, vai continuar com os níveis de desemprego que nós temos, porque as pessoas têm medo de vir investir em Moçambique. E, aliado a isto, está a questão de o governo também não ter grandes capacidades para investir, de modo a dar emprego aos moçambicanos, daí tornar esses jovens moçambicanos muito vulneráveis e apetecíveis para eles se unirem a esses grupos e introduzirem-se nesses grupos e raptarem as pessoas. Então, é preciso nós atacarmos os problemas que este país tem, de modo a permitir que nós tenhamos a capacidade de controlar. É mais preferível nós investirmos na educação das pessoas, para que não se aliem a esses grupos, nós investirmos para que as pessoas tenham os empregos, para que elas possam trabalhar e não terem vontade de se associarem a esses grupos. Agora, se nós não sentirmos este conforto que nós esperamos por parte do governo, realmente que nós teremos grandes dificuldades. Eu tenho estado a assistir
alguns pronunciamentos da polícia a dizerem que querem ajuda da população, querem ajuda da vigilância. Vou dar este exemplo. Se, por exemplo, quando Bin Laden estava a ser procurado, aparecesse na minha casa e pedisse para eu lhe esconder e que ele havia de me dar $1 milhão, vocês acham que eu haveria de ir à polícia, dizer à polícia que o Bin Laden está escondido na minha casa ou eu recebia os $1 milhão? É esse tipo de coisa. Eu penso que as instituições do Estado, principalmente aquelas que têm que lidar com esta matéria, devem se aprimorar e estarem aptas para elas combaterem os raptos e não pedir à população para que ela seja vigilante. Nós é que temos que ser vigilantes dos nossos filhos, nós é que temos que ser vigilantes dos nossos irmãos. Os nossos irmãos os raptores são os nossos irmãos, vivem na nossa casa, são os nossos sobrinhos. Mas a polícia deve se apetrechar de meios materiais, financeiros e patrimoniais para que ela seja capaz de estar pronta para combater esses raptos e não pedir à população para que a população seja vigilante. Como sabemos, a indústria dos raptos movimenta milhões e milhões de dólares e não há pessoas que estejam disponíveis a perder esses milhões de dólares só por sonegar uma informação. As pessoas vão se esconder com a informação. Aqueles que devem garantir esta segurança devem trabalhar com a inteligência possível, com os meios disponíveis no país, trabalhar para conter esta situação dos raptos, que está a ter consequências muito elevadas para o país. Está a permitir que a juventude ache, o que o país nos ensina é que para que você suceda neste país é preciso que seja criminoso. Muito bem, obrigado. Excelência, como é que olha para tanto este fenômeno que já iniciou faz tempo no nosso país, este negócio que enriquece muitas pessoas, o negócio de raptos? O que está a acontecer, o que está a falhar, o que permite a ocorrência desses casos de rapto no nosso país? Quando paro, começo a pôr a minha cabeça a funcionar. Não sei para onde que vamos. Mas temos que aceitar que a globalização traz boas e más coisas. Uma das más coisas são estas. Acredito que há 5, 10 anos atrás víamos esta história de rapto nas televisões, no Cidade Alerta. E até perguntamos, acontece mesmo uma pessoa roubar uma pessoa? Não uma pessoa roubar a coisa que outra pessoa tem, não. O animal, o Ivamunbe. Porque para a nossa tradição, cada um de nós nasceu da sua maneira. Partíamos daí. Mas hoje em dia esta globalização trouxe-nos problemas sérios. Vocês há que sair e roubar Camilo. Não ir roubar pertences de Camilo, não. Roubar é ele mesmo ao vivo. Porque roubo o quê? É roubo. O Ivamuno é no Aguahanha. Mas é triste. Mas isto tem muito a ver com as políticas sociais. Há questões que não querem calar. Como é possível? Em todas as ruas da Zane Maputo já estão colocadas câmaras de vigilância, é assim como se chama, né? Aquelas câmaras que pertencem à empresa do Dambino, do Dambi, o filho do ex-chefe do Estado moçambicano que pôs. Colocou-se aquilo, é claro que depois foi-se descobrir que está, mas podia-se aproveitar. Seria uma das formas de combater este fenômeno. E outra forma também de combater este fenômeno, como disse meu colega Camilo, disse e disse bem. Os raptores, não podemos dizer que são bons adivinhadores, ou têm um bom chefe, um bom maziona, um bom curandeiro, é mentira. Os raptores funcionam com a informação. E quem concede essa informação? São os banqueiros, quando digo banqueiros, os funcionários do banco. Porque não é possível. Eles, inclusive, dizem que primeiro ligam. Xereza, se não pagas a taxa X.
Eu sei, mas eu não tenho essa. No banco X você tem tanto. No banco X você tem tanto. Então, para dizer que funciona na base de informação. O Estado moçambicano deve encontrar a melhor plataforma a ser instalada nos bancos, a dar direito de quem deve visualizar o que é que tens nas contas. Eles ver, vai baixar. Vai baixar. Porque o que acontece, eles já vêm com... É por isso ao negociar, entende que a família tenta dizer que Xirita não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Até você que está a falar comigo. Tens 500 e tal mil. Então, é um dos pontos, é o segundo. O terceiro também, o Estado moçambicano não colabora com os agentes econômicos existentes em Moçambique. Por que que digo isso? Quando são ameaçados, os agentes econômicos tiram os seus valores dos bancos e vão esconder em suas lojas, em seus escritórios ou mesmo em casa. Mas verás que 15 dias depois ele vai sofrer qualquer que seja a expensão. E chegam lá, apanham o mesmo dinheiro. 4 milhões e 500 mil rands, tantos milhões de dólares. Aquilo que disseram os meus colegas estão bem certinhos. Muito bem, obrigado, Xerinza. Num dos seus discursos no Parlamento, Bushili reconheceu o envolvimento de magistrados, advogados, agentes da polícia e do CERNIC na onda de raptos. Camilo, vou assim. Não acha que, portanto, este envolvimento de quem, em princípio, devia combater este fenômeno pode dificultar ou inviabilizar, portanto, a investigação desses 12 casos ou mais casos que possam ocorrer de raptos? Bom, o crime organizado funciona com instituições de Estado, não funciona isoladamente. Então, dentro da instituição, das instituições de Estado, podem estar agentes, digamos, informantes, agentes que protegem o crime organizado, em troca, se calhar, do crime que essa estrutura criminosa possa cometer. Então, eu acho que o importante, efetivamente, é que as penas para esses casos sejam muito pesadas e não pode haver, digamos, não pode haver penalização. Porque se nós recuarmos alguns anos atrás, a gente verificava um fenômeno aqui, não percebíamos muito bem quem é polícia, quem é ladrão. Matava-se muito agentes da CERNIC, quem matava eram outros agentes também da CERNIC, por aí em diante. Então, o que isso quer dizer? Nós podemos olhar para aquilo que é o crime organizado e o crime organizado tentar fazer uma queima de arquivo. Pessoas que já estiveram, digamos, envolvidos até o pescoço em certos, digamos, esquemas de crimes e chega ao extremo de que já não é preciso para isso e acabam por... Então, esse fenômeno acabou, já vemos que já não é muito frequente no nosso país. Agora tem outros modos operantes. Acho que funcionam agora em grupos e acontece isso. Protege-se, a gente não sabe, não deixa nenhum rastro daquilo que acontece. Por exemplo, quando eu só para passar na Avenida de Angola, aquela hora que foi raptado o homem lá, o filho do proprietário do Home Center, quando eu passo por aquela avenida, eu não vejo, eu não consigo andar mais que 40 ali, aquela hora não é possível. Então, a minha pergunta é uma,
entraram por onde, foram por onde ali, eu não percebo. Nem que se entre aqueles, digamos, becos ali do bairro do aeroporto, né? Aquelas estradas não estão boas para o que quer que seja, então não consigo vislumbrar como é que um grupo de pessoas vai para uma estrada que não tem muita margem de manobra para poder fugir e não sei o quê, aquela hora, e comete uma coisa daquelas. Então, para mim, eu acho que isto é um grupo muito bem organizado, desde aqueles que executam, aqueles que protegem. Acredito que também ali, naquele momento, deviam estar mais de 3, 4, 5 viaturas para qualquer eventualidade. Então, é um esquema que está muito bem montado, que eu acho que nós agora, depois de tantas tentativas do governo, do Ministério do Interior, do Estado-Maior estarem à frente deste assunto, chegou agora o momento de nós chamarmos a ciência. Nós temos academia militar, temos academia da polícia, são pessoas que estão a estudar. Então eu acho que agora chegou o momento de chamarmos a ciência para ajudar a prática, não é? Que são os operativos, que não estão a conseguir acabar com este fenómeno. Então vamos chamar a ciência. Eles têm que estudar este fenómeno, como é que a coisa funciona, para trazer aquilo que acontece em todos os países. Nos outros países, assim, um dos países, quer dizer, que eu acredito que existem países muito violentos, mas eu tenho televisões brasileiras, eu acho que o Brasil é o exemplo. Eles trazem ciência, eles põem ciência na mesa, para poder deslumbrar o que quer que seja. Então, chegou esta altura de nós podermos, chegou a altura de, em vez das pessoas saírem das academias para a estrada, a gente costuma cruzar com polícia de trânsito que se acha licenciado, ou não sei, até já vem com uma outra linguagem. Então vamos chamar essas pessoas para estudar este fenómeno, para encontrar uma solução para isto. A ciência pode encontrar uma solução para isto. Então chegou a altura de nós trazermos a ciência para resolver esses problemas. Obrigado. Dulcido, como é que olha para essa questão? A PGR deu a mão à palmatória, reconhece que há magistrados, há agentes da PRM, do CERNIC, pessoas que em princípio deviam combater este fenómeno, deviam estar a investigar para achar os rostos ou pessoas que enriquecem com essa indústria de raptos, mas estão lá infiltrados. Conforme disse Camilo, este último crime acontece mesmo nas proximidades a uma esquadra e também é uma estrada que não tem becos para que as pessoas possam se colocar em fuga, mas aconteceu às 10 horas, mesmo ali perto da polícia. Como é que olha primeiro para este envolvimento desses homens face a este fenômeno? Olha, eu penso que nós temos um Estado que existe desde 75 até esta parte. Eu penso que o governo ou o Estado moçambicano ficou atrasado na construção da nação moçambicana, em fortificar as instituições do Estado. Agora, permita-me concordar com o Camilo quando diz que nós temos que trazer a inteligência para este trabalho, para que possam ser esclarecidos essas situações. Eu concordo muito com o Camilo. Temos que deixar, nós temos uma forma tradicional da nossa polícia trabalhar e nós continuamos amarrados a esta, e a sociedade evoluiu muito, a instituição policial ela não evoluiu. Muitas das vezes nós dissemos que estamos já a fazer reforma, mas o que nós estamos a reformar são os edifícios, são os computadores novos que nós estamos a comprar, nós estamos a reformar a inteligência, nós estamos a tornar as instituições públicas em instituições que possam ajudar o país no seu crescimento, das várias facetas de crescimento do país. Que nós estamos a ajudar o país a crescer do ponto de vista econômico, nós estamos a ajudar o país a crescer do ponto de vista político, nós estamos a ajudar o país a crescer do ponto de vista social. Então nós temos que, nesta altura, chamar a inteligência para dentro da polícia para que nos ajude a resolver este problema. Mas, agora, o envolvimento... Dulcido, é a mesma polícia que, segundo a PGR, está lá envolvida. Como combater? Essa é a questão de praxe. Sim, eu tenho dito e tenho estado a dizer que é difícil. Vamos supor que nós temos a nossa polícia, a polícia de investigação criminal neste país, está a ser tutelada pelo Ministério do Interior. É uma hipótese. Vamos supor que o indivíduo que está a liderar o crime organizado é a pessoa que lidera também
o Ministério do Interior. É uma hipótese, não? É uma hipótese. Vamos supor que é esta pessoa que está aqui no topo, que controla esses todos que estão aqui embaixo. Como é que nós vamos conseguir resolver o problema? Então, o primeiro passo seria nós termos uma polícia de investigação criminal tutelada por outra instituição que não é o Ministério do Interior. Assim teríamos a Polícia da República de Moçambique, que pode fazer o mesmo trabalho. Teríamos uma outra polícia, recomenda-se que haja uma polícia judiciária, teríamos uma polícia judiciária também a pesquisar. Os Estados Unidos e outros países têm estas duas. Nos Estados Unidos temos a CIA, temos a CIA e o FBI. São duas polícias tuteladas por organismos diferentes, por isso que permitem uma investigação muito séria. Eu recordo-me, há anos atrás, houve um diretor, acho que da CIA, ou do FBI, já não me recordo qual foi, mas que tinha sido investigado por outra polícia. E depois esse senhor teve que se demitir. Agora, nós estamos aqui em Moçambique, os nossos vícios é que nos comprometem. A questão do neopotismo. Quando você vai a uma instituição pública, pode testar, não precisa ser cientista ou Isaac, pode testar ir a uma instituição pública, há de ver as relações que existem lá. As pessoas, quando você vai ao Ministério da Educação, há de encontrar pessoas da mesma família que trabalham no Ministério da Educação. Se não são da mesma família, são pessoas que já têm ligações. Este é padrinho deste, este. Agora, imagine que nós estamos na polícia, é assim como funciona. Este é padrinho deste, este é afilhado deste, este é... Quando descobre que o meu afilhado é que está a cometer esses atos, será que eu terei capacidade suficiente para o julgar? Não terei essa capacidade. Então vamos tentar encontrar formas de tapar isto. E isto alimenta a impunidade. E este país vai ficar num nível alto de impunidade. Em que, por exemplo, um polícia pequeno de lá da rua, quando intercepta um malfeitor, tenta o prender. Posso dar exemplo? Eu já estive num carro e vi isso acontecer. Dar um exemplo, ele liga para o polícia prendeu o bandido. O bandido tem a oportunidade de ligar para o chefe lá está em cima. O chefe lá em cima liga para os pequeninos a dizer, ei, estão a meter água. Pronto, acabou. É este o grande problema que nós temos neste país. Então é isto que nós temos que atravessar. As pessoas devem saber que esses atos comprometem-nos a todos como uma nação. É preocupante tu teres um indivíduo que trabalha, por exemplo, num tribunal. Nós conhecemos o salário do indivíduo que trabalha num tribunal e de repente ele está a construir uma mansão, tem uma casa grande e tal, anda numa viatura top de gama. Você tem que procurar saber de onde é que está a vir esse dinheiro. Se é um investigador de crime, temos que logo perceber de imediato que este deve estar ligado ao mundo de crime. E mais, quero lhe dizer uma coisa, eu conheci, quando era pequenino, conheci alguém que era polícia, depois ele depois passou para Cernic. No fim, este indivíduo cresceu, era quase que meu vizinho, cresceu eu a respeitar aquele senhor, mas um dia fiquei surpreendido ao ver ele, quer dizer, a dizer que o criminoso é este senhor. Quando era a pessoa que eu respeitava, que era a pessoa que eu achava. Por quê? Porque lá o crime organizado. No crime organizado há milhões e milhões de dólares que aliciam a qualquer um. É preciso que nós devolvamos a inteligência às instituições do Estado, à polícia fundamentalmente, para nos ajudar a combater. Muito bem, obrigado, Lucido. Sherinza, até que ponto o envolvimento da PRM, do Cernic e de magistrados pode inviabilizar o processo de investigação para pôr fim a este fenômeno? O colega adiantou uma parte, mas é muito importante que a gente diga de qualquer obstrução que aconteça no procedimento de investigação, nas diligências no judiciário. Isso prejudica sobremaneira a decisão final. Porque pode ser dado como inocente enquanto é a pessoa, inclusive, que é a pessoa-chave. É o que se verifica aqui em Moçambique. Hoje estamos a falar desses raptores, mas é este grupo de raptores que tem trago enorme intranquilidade e enorme fuga, ou por outra, abandono desses homens que estão ligados a financiamento. Por quê? Porque ele deixa de o fazer, com medo de ser raptado. Então, isto é um assunto que o Estado moçambicano deve definir em termos de políticas sociais e judiciárias, como proceder
com este ato. Obrigado, Shirinza. Vamos olhar para outro tema que também marcou e continua a marcar a semana, sobre a questão da TSU, a famosa TSU, que o governo criou uma comissão para resolver reclamações em volta da tabela salarial única. Esta comissão tem um mandato de 1 ano e também tem um prazo de 15 dias para trazer soluções em volta das reclamações no pagamento de salários com base na TSU. A questão que eu coloco assim, Camilo, é como avalia primeiro a criação dessa comissão e em que medida essa comissão poderá resolver o mau clima que se vive, portanto, nos funcionários do Estado e também agentes do Estado. Bom, nós já tínhamos falado, eu já tinha adiantado isso semana passada, que era imperioso que, da forma como as coisas estavam a acontecer, era imperioso que se criasse uma comissão. Essa comissão, a princípio, logo a priori, é uma comissão que serve para conversar com todos os setores trabalhistas, com todos, individualmente, porque o que acontece é que a tabela salarial única, da forma como ela está, nós temos que dar a mão ao palmatório, da forma como ela está não é funcional. Então, o que nós temos que fazer é, em função dos problemas todos que a tabela reflete, temos que resolvê-la. Se nós queremos ir para frente com esta questão da tabela salarial única, para mim, ao meu ver, é importante no sentido de harmonização em termos de salário, em termos de categorias, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que perceber que aquilo que são categorias na polícia é diferente daquilo que são categorias nos médicos, é diferente daquilo que são categorias dos juízes, é diferente daquilo que são categorias dos professores. E outra coisa que a tabela reflete é que põe em primeiro lugar a questão, digamos, de responsabilidade, de chefia à frente, em vez da carreira da própria pessoa. Então, isso é um erro capital, porque a carreira é aquilo que todo mundo que vai para o aparelho de Estado procura saber. Então, esta tabela salarial única tem que mostrar àquele que quer seguir a função pública, tem que mostrar todos os passos, até atingir aquele ponto 21, se não me engano, não é? A tabela salarial tem que mostrar que, olha, eu como funcionário de Estado ou público, quando entro para a função pública, vou seguir isto até atingir, quais são os caminhos que eu tenho que seguir até atingir aquele último ponto. Então é isto que esta comissão tem que trabalhar, tem que harmonizar, tem que saber diferenciar em termos de carreira, porque eu acho que o erro foi esse, é que nós temos várias tabelas salariais com várias, digamos, distinções em termos de carreira, né? E isto difere de profissão para profissão. Agora, como é que nós queremos introduzir todos os setores de trabalho numa única tabela, com o mesmo, digamos, se fosse em computador, algoritmo, né? Com o mesmo algoritmo para todas as carreiras? É um pouco complicado. Então, o que nós temos que fazer primeiro é já está criada esta comissão, temos que perceber quem vai fazer parte dela, não é? Eu ainda não sei quais são os setores que vão fazer parte desta comissão, mas eu acredito que nós temos que olhar para a maior parte do conhecimento científico que faça parte desta tabela, desta comissão. Esta comissão o que é que vai fazer? Primeiro vai conversar. Eu vejo que, por exemplo, a classe médica já tem um caderno reivindicativo a médicos, acho que os juízes e professores ainda não mostraram o caderno, mas já estão a reivindicar. A polícia também não tem, mas já existe um documento, por exemplo, dos médicos para ser discutido. É isso que essa comissão vai fazer. Vai olhar para aquilo que os médicos têm a reivindicar, vai olhar o enquadramento das reivindicações dentro daquilo que é a tabela, e eu sempre disse aqui, desde que começamos a discutir esta questão da tabela salarial única, essa tabela salarial única, a ser uma tabela praticável, vai ter que ir e vir várias vezes, não tem como, porque nós estamos o que acontece é que começamos a experimentar, se fosse numa televisão era ao vivo,
não é? Começamos a fazer a experimentação dessa tabela ao vivo. Então, logo começou a trazer erros. E agora acredito que não seja prático estar a dizer que, olha, vamos encostar a tabela salarial para fazermos os arranjos necessários para que seja praticável e vamos continuar com a antiga tabela salarial. Havia de ser assim o governo a estar a dar a mão à palmatória. Então vamos todos em conjunto tentar resolver os problemas que esta tabela traz, não é? E esta comissão tem um papel importante, não é para começar de zero, mas sim para trazer resultados. Irmos atrás dos problemas e trazer os resultados que satisfaçam a cada classe trabalhadora. Muito bem, obrigado, Camilo. Dulcido, como é que olha para esta comissão? Será que vai trazer, vai apaziguar este mau clima no seio dos funcionários também, agentes do Estado que já começaram alguns a paralisar as suas atividades e outros começam aqui a colocar ameaças de parar com as suas atividades? Bem, primeiro, permita-me dizer o seguinte, esta é uma opinião pessoal. Eu penso que a Renamo e o MDM, desta vez, foram inteligentes ao votar a favor, todas as bancadas votaram este documento de forma unânime. Por que é que eu digo isto? Porque foi possível trazer à tona aquilo que o governo, que é o governo do Partido Frelimo, durante 10 meses, aliás, tem mais meses que nós não sabíamos quando eles fizeram o projeto, mas os 10 meses que nós estamos a correr, eles trouxeram um documento que cria desconforto, cria descontentamento, cria dentro das organizações um clima organizacional não bom. Então, ficou a forma como estas questões sérias da nação devem ser tratadas por todos os moçambicanos. Devem chamar, ainda bem que agora que está-se a formar a comissão, esta comissão deve representar todos os moçambicanos. O que é que estou a tentar dizer? Deve representar a sociedade civil, deve estar representado os partidos políticos, devem estar representados os diferentes stakeholders. Qualquer indivíduo que tenha interesse neste assunto deve estar lá por dentro. As organizações internacionais que apoiam o nosso orçamento do Estado devem estar lá para nós produzirmos um documento que satisfaça de forma significativa aos moçambicanos. A comissão, por exemplo, um dos grandes erros que esta questão tem é porque quando se está a elaborar este documento, as únicas pessoas que lá participam, eu não tenho dúvida, são de um único partido. As únicas pessoas, não tenha dúvida, Isaac, são de um único partido. E um problema de uma nação não pode ser tratado por uma parte da sociedade. A sociedade toda ela tem que estar por dentro. Isto é, o governo tem dificuldade de se comunicar com os moçambicanos. Era preciso levar este assunto, ser discutido fora com as organizações dos trabalhadores para que se possa produzir um documento que se possa usar e que possa trazer alguns resultados palpáveis e bons resultados para as pessoas. Agora, se nós continuarmos com esta questão de pegarmos uma coisa que é do interesse nacional e ser defendido por um grupo de pessoas, porque nesta altura a minha percepção é de que esta tabela salarial foi feita para beneficiar apenas indivíduos do Partido Frelimo. Daí que os nossos chefes, todos eles, têm salários muito altos, que triplicam os salários daqueles que estão dentro da carreira. Isto é preocupante. E se nós avançarmos para mais, havemos de ver que, desde que se tenta implementar esta tabela salarial, o que nós temos lá dentro é que o clima que se vivia dentro das organizações mudou. Há gente que diz, eu vou dizer, há gente que diz de boca cheia, patatira, ou não vai chefe, voz. Isto é preocupante. Estás a imaginar os médicos quando começaram a dizer há de descer o ministro da Saúde para vir trabalhar ele. Estás a imaginar quando os professores disserem há de descer o ministro da Educação para vir trabalhar. Estás a imaginar os polícias quando disserem há de descer o senhor Bernardino Rafael para ir trabalhar no terreno. Isto é preocupante. Significa que nós temos que ser sérios. Mas, quando se faz trabalho desta natureza, precisa envolver diferentes saberes. Não é pegar indivíduos que só sabem pegar a máquina de calcular, eles pegam. Nós temos um orçamento, é este, e depois desse orçamento nós temos que dividir por este e por aquele. Sem preocupar com as implicações que podem advir desta questão. Porque eu penso que as pessoas que estiveram a trabalhar neste documento, desde o princípio até, são contabilistas, são economistas, são financeiros. Este grupo que estava a trabalhar nisto. Onde é que estavam os sociólogos, os antropólogos? E outros saberes dessa sociedade que deviam estar lá dentro para dar essas indicações. Se nós fizermos isso,
dentro das organizações, há de mudar o clima organizacional. Se nós fizermos isso, dentro da polícia, há de acontecer isto. Onde é que estão essas pessoas? Então, se nós também, desta vez, pegarmos esta comissão, introduzir aquelas pessoas que só sabem usar a máquina calculadora ou os computadores, introduzir os algoritmos, nós voltaremos de novo a ter situações dessa natureza. Obrigado, Dulcido. Shrinza, como é que, tanto na sua opinião, até que ponto esta comissão poderá acabar com esta relação de gato e rato tanto entre os agentes do Estado que já mostram-se cansadas e também marginalizados devido a esta questão da TSU? Primeiro, permita-me parabenizar este governo que, afinal de contas, assiste o nosso programa, como já o tinha referenciado o colega Camilo. Porque para aparecerem a criar as comissões, foi no último programa, né, que falamos disso e convidamos o governo, e o governo ouviu-nos. Parece-me que já está a ficar liberto e espero que se liberte muito mais. Este assunto do TSU, da maneira como está agora, é sinal de que é um projeto falhado. Teve e tem intenções populistas. Daí que nós, os outros, não acreditamos e rendemos pela capacidade de organização deste governo da Frelimo em desorganizar a função pública, com fins inconfessáveis, que nem o próprio governo da Frelimo está a conseguir explicar. Como disseram os meus colegas que me antecederam, este é um assunto que deve se envolver todos os setores viáveis da sociedade. Porque da maneira como está a instigar para que os jovens não dêem a primazia à escola, mas sim ao lambibotismo, para que sejam chefes. Então é preciso entender que da maneira como está este TSU, hoje parece que está calmo, mas chegou-se até o extremo de quem deve implementar este TSU, que são os técnicos da economia e finanças, também verdaram pela greve. Só para ver em que estado está de gravidade este assunto. E o mais caricato, esses que devem implementar pagando a tal de TSU, os responsáveis tiveram coragem de solicitar a força policial, que também é paga por estes que estão de greve. Eu tive a ousadia de dar uma volta lá, porque queria entender como é possível. Porque nesta minha idade nunca ouvi falar. Sou um indivíduo meio andado. Já andei em muitos países, nunca ouvi. Então quis entender. E fui entender. De que, afinal de contas, esta força policial que foi solicitada também está insatisfeita. Daí que só foram para ali para satisfazer o desejo dos seus chefes. Muito bem, obrigado, Shrinza. Vamos olhar para outro tema que marcou a semana. Tenho indicação que o tempo já nos deixa, mas vamos em pouco tempo olhar para esta questão. Vamos falar das demissões no seio da Renamo e nada mais que alguém aqui está aqui da Renamo para nos explicar um pouco o que está a falhar no seio do partido. Depois que caiu André Majibir, o Sufmumad demitiu o chefe do departamento do presidente. Portanto, segundo informações ao nosso poder, em causa está a má gestão dos fundos alocados pelo governo para o financiamento do gabinete do presidente.
Ainda nesta onda de demissões, Momad também afastou a chefe das finanças do mesmo gabinete. Shrinza, o que tem a dizer sobre essas demissões que está a acontecer no seio da Renamo? O que está a acontecer no seio da Renamo tem sido vítima dos fake news. O doutor Viana Magalhães, que em simultâneo é chefe da bancada parlamentar da Renamo, está em função. Até agora, quando saí para aqui, encontramos e até pôs sair, porque eu disse um dos temas e vamos falar de si. Ele até lançou uma piada. Estão para me dar mais um cargo. Porque eles estão em função, coitado do doutor Viana. Então ele não foi afastado? Estou a dizer que é fake news. E para o caso da chefe das finanças também, é não, fake news? A doutora Edith foi afastada, vai ter outras funções agora que não vou adiantar, mas foi afastada e está um outro desculpa, está um outro quadro como diretor financeiro do gabinete do segundo mais votado. O doutor Viana está a trabalhar, ainda é o chefe, a não ser que o desejo de vós, jornalistas, é que ele seja, mas também não vejo nenhuma causa, porque isto aqui é um sentido de que está-se a trabalhar, quando se reforça. O chefe do Estado, o engenheiro Filipe Nunes, tem exonerado quadros. Agora não sabemos se também estão a ser exonerados porque desviaram dinheiro nos setores onde que estão. Então não há má gestão dos fundos. O que nós sabemos ainda não fomos notificados. O que nós sabemos, como também Sua Excelência Presidente me falou, Shrinza, o que eu sei, eu estou a refrescar os meus quadros. A dona Edith vai para uma outra função. Que todas elas são funções de confiança. Agora, dizer de que não posso mudar e eu tenho que fazer o que a Frelimo quer, o que os jornalistas querem. Que apresentem provas, como por exemplo você é um deles, que apresente que não, está aqui. Porque nós não fomos notificados pela GAD, que é a instituição que lida-se com as altas personalidades, os gabinetes de altas personalidades. Porque não é só o presidente do SUV que tem esse gabinete, o presidente Istano, o presidente Gebusa. Então Viana Magalhães não foi afastado? Não foi, até agora, não é domingo. Agora, está em funcionamento. Shrinza, desde que Momad sobe ao poder, ele tem aqui, portanto, surgido várias palavras ou várias narrativas. Há quem agora que chama ele de nepotismo, diz que ele pratica a questão do nepotismo e também autoritarismo, devido a essas demissões que têm acontecido de forma recorrente. Como é que olha para essas narrativas? Fazem sentido? Olho de forma que essa pessoa é um invejoso, porque está a ver a Renamo de que está a andar tão bem. Nepotismo porque me ajuda a entender e ao telespectador também a entender. Nepotismo porque autoritarismo porque quando ele injeta mais óleo para que as coisas andem a correr, é autoritarismo. Então, não é ele só que é autoritário e nepotista. O próprio Vicente não, desculpa. O Filipe Jacinto Nunes também é, porque há bocado até afastou. Então eu não estou a ver, isso é uma questão normalíssima. Até agora vou dar um exemplo. Aqui você tinha o realizador, aquele alto, como é que se chama? Não é Elias? É Elias, não é? Sim, Elias. Então tiraram porque ele é nepotista. O diretor daqui é nepotista, é autoritarista. Ou fez isso, fez-lo no sentido de pôr a máquina com mais dinâmica. Muito bem, obrigado, Shrinza. Depois tenho uma última questão que tem que ver com o mesmo assunto. Não, faça. Não, depois volto ao Cídio. Cídio, como é que olha para este clima no seio da Renamo? Estamos mesmo a passos bem galopantes para o escrutínio e até aqui não tem o seu, portanto, secretário-geral e também essas demissões recorrentes. Sim,
Eu penso que é um processo normal, tem que olhar para isto como um processo normal, um processo em que a RENAM está a tentar reorganizar-se. Agora, a justificação de que as pessoas estão a ser substituídas porque são sangue novo ou queremos injetar mais dinâmica, essa é a justificação, deve ser uma justificação para aqueles que não estão nestes meandros. Qualquer um que está nestes meandros sabe, ninguém pode substituir o marcador de golos, ninguém vai substituir o Messi ou o Ronaldo que marca golos para trazer um jogador que não vai marcar golos. Então, se é que o jogador tem que ser substituído é porque ele não está a marcar os gols. E esta questão, eu penso que é uma questão particular da RENAM. A RENAM tem que tratar deste assunto. E eu não acho que haja motivos aqui para nós estarmos aqui a discutir. A RENAM, na minha opinião, está a tentar reorganizar-se e continua a reorganizar-se para que nos próximos dias nós tenhamos bons dias para a RENAM. E um dia que chegar para o meu MDM também, que se organize e faça isto para se organizar. Agora, as questões que me preocupam nesta questão é esta questão que tu levantas do neopotismo. É preciso que as organizações cresçam, os dirigentes das organizações cresçam e sejam indivíduos que têm a cultura de defender o interesse nacional. As pessoas devem ser promovidas por mérito. Não podemos promover as pessoas ou porque são nossas amigas, ou porque são são pessoas da nossa família, ou porque são nossos sobrinhos. Esta questão, qualquer organização que enveredar por este caminho vai matar a organização. Não é por isso que a Frelimo está a dançar agora, não está a conseguir produzir uma folha salarial quer dizer, eu penso que produzir uma folha salarial com justiça é tão difícil como está a ser 10 meses. Nós já sabemos que eles querem produzir este documento. Mas aqueles que eles ficaram só lá ali na Matola a discutir para trazerem-nos essa folha, eles não conseguiram produzir um documento. Significa que, nesta altura, eles deviam demitir-se, quase todos eles, e passarem agora a apresentar outras caras que podem dirigir este país. Mas também não pode estar aqui a comparar a RENAM com a Frelimo. A Frelimo não conseguiu produzir um livro de uma classe, de uma classe, sexta classe. Achas que ia conseguir produzir uma tabela? Este é o problema. Eles agora estão a fazer um estudo. Tudo isto é resultado desse neopotismo. É resultado destas questões, de que nas organizações, nos nossos ministérios, lá dentro, se você chegar a fazer um estudo, há de ver que todos que estão naquele setor são da mesma família. Isto até devia ser proibido por lei. Eu peço ao colega aqui, que é deputado, isto devia ser proibido por lei. Se eu, pai, estou a trabalhar numa instituição, não devia permitir que o meu filho também passasse para aquela instituição. Porque uma das coisas que mina o nosso desenvolvimento está ligado a esta questão. Muito bem, obrigado, Dulcídio. Camilo, tem algum comentário sobre o tema em debate? Bom, assuntos internos da RENAM, eu acho que são eles devem resolver e sabem como vão resolver. Já tivemos a falar aqui da forma como as coisas acontecem dentro da RENAM. Temos um todo-poderoso e o resto dançam a música dele. E neste caso dos assuntos que levantaste, Isaac, eu acho que para os lugares que tu falaste, são lugares de muita confiança. Quando começa a haver zunzuns, se não é efetivamente o que aconteceu, é porque de alguma forma perdeu-se alguma confiança nas pessoas. Então, eu acho que por causa desses problemas todos internos, eles que se entendam, mordam-se e se entendam. E o Chirinza deixou transparecer aqui que a senhora lá das finanças, como é que se chama? A doutora Edith. Doutora Edith vai para um cargo outro, acho que é a futura secretária-geral, não é? É para especular como quiseres. Como quiseres. Começaste muito bem a dizer que eles que se resolvem. Agora estamos a ver aqui, é o que estamos a ver aqui dentro de como as coisas são feitas dentro da RENAM. Então, Isaac, se calhar ir para o último tema. Isso é consigo, Camilo. Muito bem, portanto o tempo já aqui nos foge. Vamos, em jeito de últimas considerações, olhar para a questão da União Europeia que está disponível para travar o armamento aos terroristas aqui do nosso país. Mesmo em jeito de considerações finais, Chirinza, como é que olha para essa questão, esse interesse da União Europeia? Aqui e em outros fóruns eu tenho dito, toda ajuda é benéfica. É benéfica, é importante. Só que tudo tem que ficar transparecido.
Não é você, Isaac, sair e ir conversar com Matino, tratarem assuntos desse nível sem anuência da Assembleia da República. Porque isso pode nos trazer problemas como aqueles que estão aqui na vizinha África do Sul. Em que aqueles brewers estão a dizer que também são donos da África do Sul. Começou assim. Então temos que evitar isso. E claramente que isso estamos bem à porta, porque ultimamente estamos a ver grande avalanche de chineses em Moçambique. E as nossas irmãs a meterem-se com eles, que é muito normal, mas só por terem filhos aqui amanhã também vão reclamar de que aquela zona de Boana de Emaupo pertence-lhes. Emovene pertence-lhes. Porque chegas, apanhas, até parece que foram buscar todos aqueles chineses moçambicanos para ali. Então, é bom que essa ajuda seja recebida, mas seja com a anuência da Assembleia Municipal, da Assembleia da República. Pois é ali onde que eles, ao lerem um documento, esses protocolos, vão dizer que não, aqui não devia estar assim, devia estar, não fazer tudo nas escondidas. Muito bem, Matimbe, últimas considerações, olhando mesmo para o último tema. Sim, eu não sou militar, mas acho que me interessa também ver a zona de Cabo Delgado em paz e o país todo ele em paz. Agora, a questão aqui está na dificuldade que nós temos de nos comunicar. Nós temos um governo nesta altura que não está muito interessado em comunicar-se com os moçambicanos. Faz tudo à revelia. Quando estas decisões são de interesse nacional, devem ser feitos de forma transparente para que os moçambicanos tenham o conhecimento. Nós, como moçambicanos, não estamos a pedir para nos dizerem que, ou, por exemplo, onde receber 20 tanques de guerra, onde receber 200 munições, não. Queremos que a coisa seja transparente e aconteça o que o colega aqui está a dizer, que seja informada a Assembleia da República. Senão nós desembocamos na situação da zona econômica exclusiva, que terminou na questão na questão das dívidas ocultas. Então, quanto menos transparentes esses processos forem, vão nos levar a situações que não vão ajudar o país. Então, eu peço ao governo, para que no meio dessas decisões esteja a informar os moçambicanos, para que os moçambicanos tenham conhecimento do que está a acontecer. Muito bem, Camilo. Bom, eu não vejo as coisas da forma como os meus colegas veem. Eu acho que esta questão de segurança é uma questão muito sensível. Nós não podemos entregar a questão de segurança em mãos a terceiros, com o risco de ficarmos a descoberto. Então, ajuda é bem-vinda, mas não podemos entregarmos. Quer dizer, há um exemplo que eu vou dizer, é que nós temos a nossa casa com o muro, né? A gente põe, como chama aquilo, o eletrofence, pomos cães, mas nunca dizemos às pessoas que na nossa casa tem isto, como segurança, tem cães, tem não sei o quê. Então eu acho um pouquinho, nós temos que começar a agir entanto como governo, de uma forma que não põe o nosso país assim ao desbarato, não é? Vou dar um exemplo como a questão do Cabo Delgado. Nós, pronto, tivemos as dificuldades que tivemos, olhamos para aquilo que tentamos ver se conseguimos resolver o problema cá entre nós, não sei o quê. Arrastou-se 3 anos, né? Não conseguimos resolver aquele problema. O que é que fomos fazer? Fomos buscar uma ajuda externa. Metemos em Cabo Delgado. Mas nós temos que perceber que o mundo, desde que é mundo, uns são nossos amigos hoje e amanhã são nossos inimigos. Então nós não podemos entregar aquilo que é soberania, aquilo que é o segredo de Estado a terceiros. Nós temos que ser donos da situação. Mas Camilo, não esqueça que nós demoramos a reagir perante esta situação. Eu concordo contigo, não é isso que está em questão. Sim. O que está em questão neste momento é a questão de soberania. Não sei se façam perceber. Eu não estou a dizer que a ajuda não tinha que ser cedo ou tarde, não é isso que eu estou a tentar dizer. O que estou a dizer é que nós não podemos entregar os nossos trunfos, entanto como Estado, como soberania. A União Europeia quer ajudar, tem que ser em função, porque nós não podemos dizer à União Europeia, nós não temos
eu quero ajudar-vos com blindados, como estavas a dizer, por exemplo, né? E nós dizemos, nós não temos blindados. Não. Mas nós temos, o presidente é que pediu. Nós temos que olhar a União Europeia está a dar uma resposta. O presidente nós temos que olhar para esta questão. Temos que olhar para esta questão de soberania como um assunto sério, porque acabamos por vulnerabilizar aquilo que é o nosso Estado. Então, o Estado pode pedir, pode fazer o que quiser, mas isso não pode ser uma coisa que se tenha tornada pública. Uma coisa, não sei se tu fazes perceber, segurança é muito sensível. E depois, principalmente agora que nós estamos a caminhar para aquilo que é explorarmos nossos recursos naturais, somos um país propenso e apetitoso para qualquer nação. Então nós não podemos estar expostos com falta disto ou falta daquilo. Concordo contigo quando queres me fazer uma provocação em questão da reação tardia da questão. Nós devemos ter reagido logo. Nós não podemos mostrar a nossa fragilidade. É isso que eu estou a tentar dizer. Muito não bem. sei se fazem perceber. Não podemos mostrar as nossas fragilidades. Nós como nação, temos que ser o menos expostos possível. O timing é aquele que nós temos que aproveitar e ponto final. Muito bem, obrigado, Camilo. Se me pediu palavra, só tem 30 segundos. Sim. Só porque ele diz que não, nós depois fomos buscar ajuda. Ele está a esquecer de enquadrar uns 2 ou 3 parágrafos nesse período. Tem que, pelo conselho do general Yusuf Mahamat, presidente da Arnab, fomos buscar ajuda dos são ruandeses ou burundeses? Ruandeses. Numa altura em que o engenheiro Nussi andava a cantar soberania. Qual é a relevância nisto da pergunta que foi feita aqui? A relevância é que não falaste, desculpa lá, não falaste a verdade. Como que aquilo saiu do Comitê Central, decidiu-se. Sinceramente, pá. Aquilo foi pelo Conselho reiterado. Isso é que tu estás a dizer. Isso é que tu estás a dizer. Muito bem. Veja só, esse Conselho reiterado do presidente, o general Yusuf, é que foi negociar com os ruandeses. O Yusuf foi negociar com os ruandeses. Foi mal entendido. Sinceramente. Porque ele foi os trazer sem fazer passar da Assembleia. Passar da Assembleia não é o desejo do Camilo, nem de Matibe, nem de Chirenza. Vem na Constituição da República. Assuntos como esses devem ser com a anuência do Parlamento. Muito bem, obrigado. Tenho sim indicação que o tempo já nos deixou faz tempo. Passo a redundância, colocamos o ponto final desta edição, com promessa de cá estar próxima semana, se Deus quiser. Boa noite e bom descanso.